Olá a todos e todas, sempre tentando melhorar, vi uma luz hoje diferente, consegui colocar aqui para vocês. E vamos dar continuidade à nossa temática de sociologia ambiental. Espero que todos estejam bem, tá bom? Vamos abrir a nossa apresentação. Que, para variar, começa do final. Sim. Bom, então, traçando aqui sociologia ambiental, continuidade, traçando um panorama geral, fazendo uma espécie de retrospectiva do que já vimos e acrescentando outras coisas, podemos pensar a seguinte coisa, que a temática, ela surge a partir da concepção que os seres humanos têm da natureza. E a gente pode dizer que em tempos antigos ou em sociedades tribais, o homem, de alguma maneira, o homem no sentido dos seres humanos, eles se integravam melhor com a natureza, tá? E aí a gente associa sempre às sociedades ditas primitivas, tá? Que, embora seja um termo de Durkheim, não é exatamente a concepção que Durkheim traz. São sociedades tribais, sociedades de alguns lugares da África, da América do Sul, Central, Austrália, tá bom? Que seriam sociedades no qual o elemento tecnologia, ou melhor, o elemento avanço tecnológico não necessariamente está presente ou é valorizado. O que é valorizado seria a integração com o meio natural, a sua preservação, para que sempre houvesse recursos que dessem conta de toda a tribo ou de toda a sociedade específica, de uma determinada sociedade específica, tá bom? E aí depois a gente vê que existe uma separação dessa concepção do que é estar no mundo, tá? Então, a gente pode dizer que as sociedades primitivas tinham uma compreensão de estar no mundo diferente das sociedades modernas, tá? Que valorizavam a dominação da terra, dominação dos ciclos da natureza, tá? Para que, de alguma maneira, sempre existisse alimentos e sobrasse caso houvesse algum problema, alguma escassez, que também já é um termo econômico, né? Já vem nesse bojo. Bom, aí você tem uma concepção dentro dessa da ação humana, dentro dessa separação do que é homem-natureza ou cultura-natureza, nós temos um aprofundamento, que seria a dominação da terra. Tudo, de alguma maneira, tem que ser controlado, todo recurso natural tem que ser controlado, dominado pela ação humana. E aí tem uma socióloga interessante, que se chama Vandana Shiva, que diz que essa dominação da natureza, ela é uma dominação masculinizada, porque você quer ter o controle total, o domínio, né? A visão de que aquilo é uma propriedade servindo às suas necessidades. E não necessariamente necessidade diz apenas respeito à questão da reprodução da vida, tá? Essa é uma concepção de uma socióloga. Beleza, tá? A gente até pode traçar um paralelo com Kant, se vocês quiserem fazer interligação com a filosofia. Bom, e aí, avançando no tempo e no debate, né, dentro dessa temática, nós temos uma visão de alguma forma kantiniana, ou seja, Auguste Comte. Professor, o que isso tem a ver? Vou botar aqui assim, vou me botar para cá para vocês verem bem a imagem.
Bom, tivemos uma aula só de Comte, vimos que ele, de alguma maneira, pensava, ele foi uma das bases, dos pressupostos teóricos para a teoria do evolucionismo social, tá? O pensamento de Comte privilegiava, basicamente ele privilegiava o avanço tecnológico e científico, ou científico-tecnológico, dizendo a seguinte coisa: existem 3 estágios que toda a humanidade tem que passar: barbárie, civilização, barbárie, civilização e sociedade científica, né, que seria o cientificismo, tá? Para ele. O positivismo, a sociedade positiva seria uma sociedade baseada em pressupostos científicos, na qual a ciência, de alguma maneira, guiaria, direcionaria a vida humana sobre a Terra, tá? Até os seus, na sua microescala, na vida cotidiana, tá? Esse pensamento, assim, quando eu dei a matéria, já dei a crítica a ela, que era assim, privilegiar o avanço tecnológico, entender que avanço social é avanço científico e tecnológico, sem realizar uma crítica, avanço para quem? Da onde está se tirando, da onde se está se explorando para promover esse avanço. Tá? Já é uma reflexão crítica sobre a teoria do Comte, que não necessariamente tem a ver com sociologia ambiental, mas é uma base de pensamento para a gente, de alguma maneira, começar a criticar o avanço do capitalismo. O capitalismo é isso: você tira a bauxita de uma tribo africana para produzir carro no México e vender nos Estados Unidos. Você explora recursos naturais, explora mão de obra, e quem se privilegia nessa situação, nesse modelo econômico, nesse modo de produção, não são as pessoas dos seus territórios tradicionais que preservavam a natureza, os recursos naturais, tá? Tem uma animação muito interessante sobre o assunto, que é a História das Coisas. Eu vou deixar liberado, tá no YouTube, facinho, 15 minutos, bem interessante para a gente pensar um pouco sobre sociologia ambiental, tá bom? Então é isso, assim, o pensamento de Comte, ele privilegiava o avanço científico-tecnológico sem refletir nos efeitos sociais, efeitos naturais, efeitos de distribuição de riqueza e efeitos de distribuição de capital social e cultural, nesse caso, educação, tá? Aí eu já misturei também um pouquinho do Pierre Bourdieu sobre os capitais, tá bom? Bom, mais para frente, avançando nesse debate, nessa temática, nós temos uma crítica à sociedade, não é nem sociedade moderna, sociedade contemporânea, que Giddens não fala que nós não estamos na alta modernidade, nós estamos em algum lugar que nós estamos ruindo, tá? Nós estamos, tudo que se construiu, toda essa modernidade que se construiu, na verdade, nós não podemos pensar numa nova época histórica, tá? Até pensando que podemos pensar numa nova época, mas não como alta modernidade, não como um avanço da modernidade, e sim como arruinamento, tá? Dessa modernidade construída. A partir desse pressuposto, Giddens vai falar de uma coisa que ele fala que é sistemas peritos, tá? Nós sabemos como funciona o sistema de alerta Rio de chuvas? Como ele é feito? Como ele é produzido? Como ele é medido? E que medida nos diz que vai haver um temporal e que casas vão desabar? Isso é exposto ao público? De alguma maneira, nós temos ferramentas e técnicas cada vez mais refinadas, por um lado, contudo, porém, entretanto,
essa disseminação sobre esses sistemas não nos é dado. Então, nós temos, aparentemente, sabemos como funciona, mas não entendemos direito, tá? É o que eles chamam de reflexidade social. Essa reflexidade, ela, de alguma maneira, embora a gente não tenha o conhecimento técnico, faz a gente que digo, seres humaninhos, indivíduos comuns da sociedade, pegando ônibus, trem, metrô, lotado, entendeu? Fazendo entrega no rap, entre outros, até professores e médicos também, advogados, os famosos doutores, os bacharéis, enfim. Essa galera também não sabe. Essa galera não sabe quando estoura uma barragem, não sabe do sistema Alerta Rio, não sabe dos sistemas peritos de verificação de conta em banco, rede social, conectividade entre aplicativos no celular, tá? Nós temos a percepção ou a impressão de que sabemos, e isso faz com que a gente seres humaninhos, tá? Critique a produção da ciência. Não à toa estamos aí vendo uma galera que a gente chama de negacionista, porque aparentemente nós temos a impressão, a sensação, né, o sentido tátil, né? A gente vê, a gente acha que entende esses sistemas peritos e a gente começa a criticar a produção do conhecimento científico, sem saber todas as etapas, sem saber as ferramentas, as técnicas, o que funciona, o que não funciona, todo esse processo lento e demorado de testagem, tá? E aí a gente já tem uma dica para esse novo movimento chamado negacionismo, terraplanismo, enfim, o que vocês queiram chamar, mas nas ciências sociais estamos chamando de negacionistas. Criticam vacina, inclusive, impressionante, porque o ser humano consegue ver acima dos 35 anos a mais graças a um monte de antibióticos e vacina, né? A pessoa toma, mas quer que o filho não tome. Enfim, sem perder o foco, vem comigo, vamos lá, tá? Avançando aí, nós temos um outro sociólogo alemão, tá? Chamado Ulrich Beck, tá? Ele vai dizer que nós estamos numa sociedade de risco. Por que uma sociedade de risco? Porque toda essa produção de conhecimento, de tecnologia, enfim, como melhorar a produção agropecuária, como melhorar produções alimentícias e uma série de outras questões, elas são desenvolvidas e aplicadas sem sistemas de segurança, sem um cálculo preciso do que pode vir a acontecer. Então, nós temos a aplicação da tecnologia sem a gente conseguir prever ameaças reais, sem a gente ter segurança dessa aplicabilidade. Tá bom? Que, na verdade, essas novas tecnologias estão a serviço de quem? De interesses econômicos. De quem não? Do quê? Aí, no caso, não dá para nomear. Tá? Grandes conglomerados multinacionais e afins, como a Monsanto. Enfim, essas novas descobertas e suas aplicações podem e, de fato, afetam e alteram para sempre as condições de vida no planeta Terra, tá? E aí, para encerrar, nós chegamos num filósofo antropólogo chamado Bruno Latour, que defende a teoria de que estamos vivendo o antropoceno, embora não tenha ele sido a pessoa que cunhou esse termo, e sim o químico Paul Crutzen, que foi prêmio Nobel em 1995. Enfim, Crutzen e Latour, eles, de alguma maneira, eles concordam que a Terra, né, o planeta, já sofreu tanto pela ação humana que nós não somos mais regidos por eras geológicas, tá? Houve uma substituição da natureza ou da força da natureza
que dominava a Terra. Os ciclos hoje de chuva, de esfriamento, aquecimento, são dominados ou são influenciados pela ação humana na Terra, em decorrência de indústria, né, criação de indústrias, fumaça, poluição, abertura na camada de ozônio, por conta também na química, principalmente na química da Terra, tá? Por conta de insumos químicos para a produção alimentícia, beleza? E aí, o Bruno Latour, ele vai um pouquinho mais além. Ele diz que existem, no último livro dele, alguns mundos, mas a principal visão é que os ricos, de alguma maneira, os ricos que eu digo, os donos dos meios de produção, sejam eles fábricas ou empresas que jogam na bolsa, eles apostam no fim da Terra e na construção ou criação de outro mundo, de outro planeta, para que esses ricos, esses donos do meio de produção, possam viver. Beleza? Possam ou criar na própria Terra ou criar fora da Terra. É um pouco complexo o pensamento do Bruno Latour, mas tentando resumir, assim, bem grosso modo, é por aí, tá bom? É complexo mesmo. Mas, enfim, espero poder ter ajudado, contribuído para o conhecimento de vocês, desenvolvimento dos estudos e no avanço de algumas questões para o Enem. Bebam água e tenham uma ótima semana. Até semana que vem.